As luzes douradas do restaurante Solar da avenida refletiam nos copos de cristal, como se cada reflexo fosse um lembrete silencioso de quem pertencia ali e de quem só estava de passagem. Eu entrei sozinha, num Armani azul marinho que paguei em 12 prestações e terminei de quitar há apenas um mês. Caminhei entre as mesas como quem pisa num território que parece seu, mas que te lembra, a cada olhar, que não pertenceste a ele desde o início. Era o tradicional jantar de executivos da Meridian Tech Portugal. O evento onde os escolhidos eram anunciados, os favoritos recebiam elogios públicos e os outros apenas brindavam em silêncio, esperando não serem esquecidos. Eu sabia que nas últimas semanas o meu nome tinha começado a circular como potencial candidata ao cargo de vice-presidente de estratégia. Os números estavam comigo. Mais 340% de crescimento na minha divisão, avanços em eficiência, equipas reorganizadas, lucro recorde. E mesmo assim, havia sempre um olhar, um sorriso paternalista, uma observação inocente sobre o meu jeito esforçado que deixava uma sombra no ar. Richard Harrison, o diretor-geral da empresa, aproximou-se com um sorriso que nunca chegava aos olhos. Sofia, chegou. Patrícia vai gostar de ver você aqui. Patrícia, a esposa dele, sempre envolta em seda, pérolas e frases afiadas embrulhadas em doçura venenosa. Ela virou-se para mim com um copo de martini entre os dedos impecavelmente pintados. Ah, claro! A menina prodígio. A ajudante fiel do meu marido, disse ela, com aquele tipo de riso leve que parece casual, mas dói como uma lâmina fina. Ajudante. Não gestora. Não estrategista. Não líder. Ajudante. Mesmo assim, sorri. É assim que as batalhas começam, não quando alguém tenta te diminuir, mas quando deixas de fingir que não percebeste. Fui colocada na mesa principal. Ao meu lado, Patrícia. Do outro lado, a esposa do CFO. À nossa frente, 14 chefes de departamento, todos homens, todos mais velhos, todos observando. O jantar começou com conversas que pareciam leves, mas tinham cheiro de poder. Quem ria mais alto? Quem usava os números da empresa como troféu? Quem citava viagens ao Algarve ou jantares em Cascais como sinal de status? Era uma dança. E eu conhecia os passos, mas nunca me sentira convidada a dançar. Até hoje, no início da entrada, Patrícia resolveu falar mais alto do que o necessário. Era a intenção. Richard diz que você está de olho na posição de vice-presidente. Bastante ambiciosa para alguém com o seu background, não é? As conversas à mesa cessaram levemente, só por um segundo, mas o suficiente. O meu garfo continuou o movimento. Cortei a salada como se o sangue não estivesse a ferver sob a pele. O meu background inclui um MBA em Wharton, 6 anos de liderança e resultados acima da média, respondi, controlando cada sílaba como se fosse uma peça de dominó que não podia cair. Ela riu. Um riso treinado, fino, como vidro. Oh, querida, números são úteis, mas para ser VP é preciso polimento, origem, saber representar a empresa com pedigree. Algumas mulheres nascem líderes, outras são secretárias natas. E está tudo bem com isso. O silêncio que se seguiu não foi respeitoso, foi cúmplice. Ninguém falou, ninguém me defendeu. Nem os que me pediam relatórios à meia-noite, nem os que me elogiavam nos corredores, em privado. Foi aí que percebi. O jantar não era uma celebração do mérito, era um teste, para ver se eu sabia ficar no meu lugar. Mas o problema é que eu já não tinha lugar ali. E aquilo doeu, mais do que eu gostaria de admitir. Mas doeu diferente, já não era dor de humilhação. Era o tipo de dor que anuncia mudança. Eu respirei fundo e, nesse instante, decidi. Não iria esperar segunda-feira. Não queria mais brigar por um assento numa mesa que nunca foi feita para mim. Porque o que ninguém sabia é que eu já tinha outra mesa à minha espera. E nela, eu não seria convidada. Eu seria quem conduz a conversa. Mas para entender por que aquela frase me destruiu por dentro e por que eu estava pronta para incendiar tudo naquele momento,
Você precisa saber de onde eu vim. You are wait, I be 80 late. I bridging and I be 80 late 5 way. Para entender por que aquela frase, secretária nata, me rasgou por dentro, precisamos voltar antes do Armani, antes das salas envidraçadas e dos gráficos a subir. Precisamos voltar ao apartamento pequeno em Setúbal, paredes a cheirar a café e lixívia, onde os meus pais contavam moedas como quem conta batimentos cardíacos. O meu pai saía de casa quando o céu ainda era cinzento. Duplo turno, fábrica de metal, mãos sempre com pequenos cortes que ele escondia com sorrisos. É provisório, mija, dizia ele. A palavra espanhola a entrar na nossa casa portuguesa como uma canção de 2 países. É provisório até tu voares. A minha mãe limpava escritórios no centro de Lisboa. Chegava à tarde, com os joelhos cansados e histórias sobre mesas de reuniões, onde os nomes eram grandes e os olhos pequenos. A primeira vez que senti a ferida abrir foi na escola. Um professor entregou os testes e parou no meu. Nota máxima. Sorriu, mas havia um vinco nos lábios. Não esperava. Não de mim. Não da rapariga que traduzia as contas da renda para os pais, que apanhava o último autocarro e chegava com cheiro a detergente nos cadernos. Para ele, eu tinha escalado uma parede onde gente como eu costumava limpar a janela. Foi elogio. Soou a limite. Depois veio a universidade. Trabalhei num café ao lado da paragem de metro, cheirando a bica e açúcar queimado, a estudar entre trocas de turnos. Certa noite, um cliente deslocou a cabeça para ler os meus apontamentos e riu. Wharton, para quê? Tens cara de secretária simpática. Vais longe com esse sorriso. Senti o rosto arder, mas não foi vergonha. Foi uma memória a formar-se, uma faísca guardada num bolso que mais tarde incendiaria uma sala inteira. Quando o meu pai morreu, eu já tinha a carta de aceitação. Ele não a viu. Teve um turno demais. O mundo não parou. A fábrica não parou. Só a nossa casa ficou sem som por uns dias, como se as paredes tivessem perdido a capacidade de devolver o eco. Lembro-me de ter pegado no relógio dele, o metal frio na palma da mão. Não era valioso, era pesado. Pesava como a promessa que ele repetia: voa. A partir dali, todos os minutos tinham um dono. Ou eu honrava aquele tempo, ou desperdiçava 2 vidas. Em Wharton, a ferida ganhou outros nomes. Networking, pedigree, fit cultural. Eu falava menos, observava mais. Percebi que o talento chama portas, mas o sobrenome decide quantas se abrem. Lembro-me de uma entrevista para estágio. Apresentei um projeto de eficiência que, meses depois, vi anunciado pela mesma empresa com um nome diferente a assinar. Enviei uma mensagem ao recrutador. Foi coincidência. A palavra tem um gosto amargo quando tapa um roubo. Quando entrei na Meridian, disse a mim mesma: desta vez não. Trabalhei como se estivesse sempre a chegar atrasada a um trem que partia a cada hora. Prazos cumpridos, equipas motivadas, relatórios impecáveis. A cada conquista, porém, vinha um mas. Excelente, Sofia. Mas, será que já tens a maturidade certa para a sala do conselho? Ótimo, Sofia. Mas, talvez seja cedo para liderar aquela negociação. Perfeito, Sofia, mas... Deixa o Richard anunciar. Soa mais. Sólido. O mas é uma parede invisível. Não te impede de andar. Só te impede de atravessar. As traições mais profundas não foram gritos. Foram sussurros. Uma reunião onde a minha cadeira foi ocupada por engano. Um e-mail crucial sem o meu nome em cópia. Um prêmio que quase foi meu, até alguém opinar que eu ainda precisava de polimento. Polimento. Como se a minha história tivesse rebarbas que feriam as mãos delicadas de quem me avaliava. Houve, no entanto, uma noite em que percebi. A ferida já não era só dor, era direção. Estávamos a preparar um lançamento àquele mesmo produto que mais tarde se tornaria a guerra entre Meridian e Apex. Trabalhamos até tarde. A equipe estava exausta. Fui à copa, fiz cafés, deixei um bilhete em cada secretária. Chegar até aqui doeu. Falta pouco. De manhã, o diretor passou,
leu os bilhetes e fez uma piada. A nossa cheerleader está inspirada. Ri. Por dentro anotei. Nunca mais. A frase de Patrícia no jantar foi apenas a legenda final de uma galeria inteira. Algumas mulheres nascem líderes, outras secretárias natas. O salão ficou em silêncio. As taças pararam no ar. E eu vi, com nitidez, os corredores que percorri, o professor que não esperava, o cliente do café que me deu um futuro de sorriso, o recrutador da coincidência, os mas empilhados, o prêmio quase, a cadeira ocupada por engano. Vi também as mãos do meu pai, cortadas, a empurrar-me com carinho para a beira do precipício. Voa. Foi assim que dor virou bússola. Traição virou mapa, e a culpa que eu levava às vezes por estar cansada, por duvidar de mim, por desejar mais começou a desaparecer. O relógio do meu pai pesava menos, não porque o metal fosse mais leve, mas porque eu finalmente percebia para onde todos aqueles minutos me queriam levar. Por isso, quando levantei a cabeça naquela mesa e encontrei só a cumplicidade do silêncio, não houve surpresa. Houve confirmação. A ferida antiga tinha me treinado para aquele exato segundo. Era a soma de todas as vezes em que me tinham dito, de maneiras diferentes, que a minha ambição precisava de autorização. Não precisava. Eu já tinha a carta de autorização desde a primeira vez que o meu pai me disse, voa. A decisão formou-se inteira, sem tremor, como um copo que não entorna apesar do choque. E no instante em que a minha mão tocou o envelope dentro da mala, eu soube. Não seria um gesto impulsivo. Seria uma assinatura numa história que começou muito antes de qualquer mesa luxuosa. Eu estava pronta. Pronta para incendiar o que me queimava há anos. Pronta para escolher a minha mesa. O relógio do meu pai marcava 21h58 quando me levantei. 60 segundos depois, o mundo deles deixou de ser o meu. O relógio do meu pai marcava 21h58 quando a decisão deixou de ser pensamento e virou gesto. A mão entrou na mala e encontrou o envelope papel espesso, o meu nome em letras pequenas no canto. Senti o metal frio do relógio tocar na borda do envelope, como se duas histórias se encostassem por um segundo antes do impacto. Levantei devagar. O salão respirava em luxo. Toalhas imaculadas, velas que tremeluzem como se tivessem medo do ar, copos que multiplicam rostos e intenções. As conversas eram rios superficiais, números, viagens, clubes, sobrenomes. Eu era a margem onde essa água não se deitava. Até agora, coloquei o envelope sobre a mesa. Não empurrei, não dramatizei. Apenas o depositei entre as taças e o prato de cristal como quem pousa uma prova no centro da sala para que ninguém diga que não viu. Richard ergueu os olhos com um sorriso mecânico, pronto para mais uma frase gentil que diz nada. Sofia? A palavra veio com metade de dúvida e metade de aviso. Sr. Harrison, por favor, considere isto a minha demissão. Efeito imediato. A frase atravessou a mesa como uma lâmina limpa. O garçom, a 2 passos, hesitou. O copo de Patrícia ficou suspenso a meio caminho da boca. O batom encostado ao cristal pareceu um corte. Silêncio. Não o silêncio educado do protocolo o outro, o que denuncia que todos ouviram e ninguém sabe o que fazer com o que ouviu. Respirei. Senti o peso do relógio no pulso. 21h59. Sofia, não seja impulsiva. Patrícia inclinou-se para mim, o perfume doce a tentar encobrir o azedo na voz. Amanhã conversamos com calma. Há lugares que precisam ser conquistados aos poucos. Sorri. O tipo de sorriso que antecipa a queda da máscara. Em 60 segundos, a Apex Industries vai anunciar a sua nova CEO. Uma colher bateu num pires e fez um som ridículo de frágil. O CFO pigarreou. Alguém sussurrou um nome. Outra pessoa deixou o guardanapo cair. Eu mantive a voz baixa, firme como quem recita algo que ensaiou em noites que não pertenciam a ninguém. Serei a mais jovem da história deles, e a primeira latina a ocupar o cargo. Patrícia piscou com a lentidão de quem tenta ver um quadro novo com os olhos de sempre. Richard abriu e fechou a boca,
Um peixe fora de água no aquário caro. Impossível, disse ele. Mas a palavra não encontrou oxigênio. A cláusula de não concorrência expirou mês passado, respondi, sem pressa. O meu advogado já revisou tudo. 2 vezes. Os olhares fugiram de mim e procuraram o conforto dos ecrãs. Um a um, os telefones começaram a vibrar, como se a mesa tivesse ganho um pulso próprio. Primeiro uma vibração tímida, depois outra, e de repente uma sinfonia de notificações, alertas econômicos, mensagens internas, jornalistas com títulos prontos antes de terem a história. Eu não olhei para o meu telefone. Já sabia o que estava lá. Tinha escrito, reescrito, testado, blindado. A imprensa tinha o texto sob embargo. Os investidores tinham o contexto. A equipa que me seguia em silêncio tinha instruções claras. Estratégia não é só o que você diz, é quando e como você permite que o mundo escute. Richard tentou recuperar o eixo do poder. Aquela postura de homem habituado a dar a última palavra. Você não pode levar consigo o que é da Meridian. As ideias, os processos, a cultura do medo? O crédito repartido conforme o sobrenome? Cortei. Isso fica. Considere um ativo intangível, inalienável. Alguns riram nervosos. Outros engoliram seco. A vergonha, quando aparece numa sala importante, tem sempre um cheiro reconhecível, mistura de couro caro e suor contido. Patrícia pousou o copo com força desnecessária. A base arranhou o cristal como unha num espelho. Sofia, minha querida. Ela forçou uma doçura que já não sabia disfarçar o veneno. Há mulheres feitas para brilhar e há mulheres feitas para apoiar. Não seria melhor aceitar a natureza das coisas? A natureza das coisas. Lembrei-me do professor que não esperava, do cliente do café que me prometeu um futuro de sorriso, do recrutador da coincidência, das cadeiras ocupar por engano, dos e-mails sem o meu nome. Lembrei-me do meu pai, das mãos cortadas, da palavra que ele repetia como bênção teimosa, voa. A natureza das coisas muda, quando alguém puxa o chão, respondi. E aquele foi o momento em que a minha voz deixou de ser só minha. Tornou-se lugar. Os telefones na mesa explodiram em luz. Uma manchete correu pelos ecrãs. Apex anuncia nova CEO, mudança histórica no setor. Uma segunda linha piscou. Fontes. Liderança deixa concorrente após jantar de executivos. Não precisavam dizer qual jantar. Havia taças, velas e sorrisos demais na mesma fotografia. Richard levantou-se meio corpo, buscando a autoridade que se esvai quando a maré vira. Se pensar melhor, podemos rever o plano de carreira, conversar sobre... Conversa não corrige cultura, disse, e foi a primeira vez que o vi realmente calado. Um chefe de departamento que sempre pedia os meus relatórios aos domingos tentou uma saída pela tangente. Talvez possamos discutir um pacote de retenção. Olhei para ele como quem reconhece um truque antigo num baralho novo. Eu não estou à venda. Estou em movimento. E estava. Não só porque uma porta se fechava, mas porque a outra, aquela que eu construí com recusa e insônia, já estava aberta do lado de lá. 21h50 e 9h50 segundos. Olhei à volta e vi cada rosto pela última vez. A indiferença elegante, o paternalismo polido, a condescendência mascarada de conselhos. E vi, sobretudo, o medo. Não o medo de me perder, o medo de me ver do outro lado. Apex valoriza a liderança. Meridian valoriza pedigree, disse, pegando a mala. E pedigree não constrói futuro. Trabalho constrói. Dei um passo atrás da cadeira. O som discreto das minhas botas no mármore soou como um metrônomo. No corredor, o garçom, que tinha hesitado há minutos, cruzou os meus olhos com um respeito que ninguém lhe ensinou nos manuais do restaurante. Assenti. Ele entendeu. De trás ouvi a pancadaria discreta de talheres, o murmúrio urgente de reuniões convocadas às pressas, o estalar nervoso de dedos num ecrã que não trazia boas notícias. A cultura que me quis, sentada e silenciosa, movia-se como um animal ferido. Barulho, instinto, pouca estratégia. Quando a porta do restaurante se abriu, senti o ar frio de Lisboa na cara.
A cidade não sabia nada do que acabara de acontecer. Continuava nas suas luzes, no som do elétrico, nas vozes que se misturavam como uma promessa comum. Olhei para o pulso, 22H0. 60 segundos. Foi o tempo entre ser convidada a aceitar a natureza das coisas e escolher a minha. Entre ser secretária nata e tornar-me o pesadelo de quem usa o título como abrigo. Entre o silêncio cúmplice e o ruído inevitável de um anúncio que não pedi licença para fazer. O telefone vibrou no bolso. Mensagens da Apex, jornalistas, investidores, e um número que eu reconheceria em qualquer vida, o da minha mãe. Respirei. Não atendi. Ainda não. Havia um primeiro passo depois do último. E eu dei. Desci os degraus como quem pisa numa ponte que acabou de construir. Portas não se abrem sozinhas. Algumas nós empurramos, outras nós desenhamos. No dia seguinte, eu teria que provar para eles e para mim que eu sabia liderar não só a saída, mas a chegada. No dia seguinte, Lisboa acordou igual, mas eu não. Entrei na sede da Apex antes do sol tocar os telhados. O vidro espelhado devolveu-me uma versão de mim que ainda estava a aprender o peso da palavra CEO. O elevador subiu devagar, como se me desse tempo para decidir que tipo de poder eu queria exercer. O que manda calar ou o que faz ouvir. O primeiro andarismo foi o silêncio. Corredores atentos, sussurros contidos, olhares a medir. A equipe herdara histórias sobre mim, a estrela da concorrência, a impulsiva do jantar, a aposta do conselho. Sentei-me. As cadeiras rangem diferente quando a sala te testa. Vamos começar com a verdade, disse. Eu não vim para roubar glória. Vim para construir futuro. E isso vai doer. Decisão 1. Cortar o veneno. Havia um gestor que todos temiam. Entregava números, esvaziava pessoas, chamei-o ao meu gabinete, ouvi justificativas que já tinham pó. Despedi-o com uma frase só. Resultados que queimam gente não se sustentam. Horas depois, chamei a engenheira mais jovem da sala, Maria. Vi nela a fome exata que o meu pai sempre reconheceu em mim. Quero que lideres o Aegis, disse. Eu? Os olhos dela vacilaram entre pânico e promessa. Tu. E não vou aceitar que me peças autorização para seres brilhante. Decisão 2. Reerguer o que me negaram. O Aegis era a ideia que a Meridian chamara de cedo demais. Aqui seria a nossa bandeira. Alteramos o roadmap, reescrevemos o produto, matamos features bonitas e inúteis. Cravamos uma data no calendário que parecia um precipício. O conselho franziu a testa. E se atrasarmos um trimestre? Atraso também é uma decisão, respondi. A diferença é que a concorrência agradece. Decisão 3. Escolher a coragem sobre o conforto. Numa reunião tensa, um conselheiro resumiu a objeção que ninguém queria pôr em voz alta. Sofia, não preferes jogar seguro para não queimar a tua própria história? Eu olhei para o relógio do meu pai. Ele nunca jogou seguro, nem tinha o luxo de escolher. A minha história não precisa de rede. Precisa de impacto. Quando a noite anterior ao lançamento chegou, o destino decidiu testar o discurso. Falha crítica no servidor central. Relatórios vermelhos, olhos arregalados. Alguém sugeriu empurrar a culpa para o fornecedor. Outro propôs silêncio até arrumarmos a casa. Eu chamei todos para o Open Space. Falei alto, sem microfone. A responsabilidade é minha. Vamos comunicar agora. Transparência não é marketing, é caráter. Gravamos um vídeo curto. Encontramos um problema. Aqui está o que falhou, o que já corrigimos e o que vamos fazer nas próximas horas. Publiquei com a cara descoberta. O mercado respirou fundo e não virou as costas, porque a confiança não nasce de sucessos impecáveis, nasce de quedas honestas. Ao amanhecer, a Aegis levantou voo. Não foi um foguete, foi uma ponte sólida. As métricas começaram a subir como maré certa. Vendas, retenção, conversas orgânicas. Vi a equipa endireitar as costas, ouvi gargalhadas que não pediam desculpa. E pela primeira vez, a palavra poder não pareceu uma ameaça, pareceu serviço. Eu não era a mulher que saiu batendo a porta.
Eu era a mulher que entrou para abrir outras. Mas poder verdadeiro não se mede só pelo que erguemos. Mede-se pelo que escolhemos não esmagar quando podemos. E é por isso que 6 meses depois, quando o conselho pôs sobre a mesa o dossiê que trazia um nome conhecido, Meridian, eu percebi que a próxima decisão não seria técnica, seria moral. Algumas vitórias pedem silêncio, outras pedem justiça. Quando o passado me chamou, eu precisei decidir que tipo de rainha eu queria ser. A que conquista ou a que cura? O dossiê pousou na mesa de vidro como um fantasma com crachá. Meridian, gráficos a descer, churn crescente, fuga de talentos. O consultor concluiu com frieza. É um alvo vulnerável. Aquisição hostil é possível. Integração em 18 meses. Hostil. Era isso. A palavra que parecia vinco de faca. O conselho esperava que eu sorrisse. Alguns viram nesta operação a coroação perfeita à rainha a erguer o troféu da cabeça do inimigo. Mas o meu corpo não reagiu como eles queriam. Um músculo no maxilar travou. O relógio do meu pai ficou pesado outra vez. Se fizermos, fazemos pelo quê? Perguntei. Por vingança? Por mercado? Por cultura? Silêncio curto. Depois, números, sinergias, economias de escala, ganhos de eficiência, a música favorita de qualquer sala de reuniões. O telefone vibrou no bolso. Mensagens não lidas de um número antigo. Richard Harrison. Precisamos falar. É sério. Podemos encontrar-nos. Só nós dois. Aquelas palavras tinham o cheiro do corredor onde um dia me tiraram a cadeira por engano. Aceitei o encontro por mim, não por ele. Café discreto em Campo de Ourique. Richard chegou menor do que eu lembrava. Camisa engomada demais para a pressa na voz. Sofia, eu... Perdi o pé. A Meridian. Ele respirou fundo. Eu errei consigo. A cultura... Parei-o com um gesto curto. Não vim buscar desculpas. Vim ouvir a história que você conta a si mesmo quando as luzes se apagam. Ele baixou os olhos. Eu deixei. Essa é a verdade. Deixei quando devia ter falado. Quando a Patrícia, quando os outros, a palavra deixei ficou a meio da mesa como uma xícara devolvida. Deixar é um verbo que não se perdoa quando a omissão tem salário e cargo. E agora? Perguntei. Agora, salva o que der para salvar. Por um segundo, vi o homem e não o título. Vi cansaço, vi medo, vi finalmente vergonha. Saí do café com um peso novo. A certeza de que vingar não muda passado, só o repete com lugar trocado. À noite, abri o dossiê de novo. Fotos de corredores que eu conhecia de olhos fechados. Nomes nas organogramas que ainda sabiam os meus cafés favoritos. E, numa nota lateral, uma lista de cortes propostos departamentos inteiros, centenas de pessoas. A equação era clara. Comprar para desmantelar, lucrar e seguir. Fui para a janela. Lisboa respirava no Tejo, e eu pensei em todas as mulheres que entrariam amanhã em escritórios com o mesmo nó na garganta que eu levei anos a engolir. Se eu comprasse a Meridian, podia pôr fim a um ciclo ou perpetuá-lo com a minha assinatura. No dia seguinte, levei a decisão para a mesa. A sala estava pronta para a guerra. Eu cheguei para um armistício. Vamos avançar? Perguntou um conselheiro, ansioso. Vamos avançar, respondi. Mas não para esmagar, para reconstruir. Olhares se cruzaram, calculando percentagens. Continuei. Sem aquisição hostil, proposta pública com condições de cultura, código de conduta, comitê independente, proteção a equipas técnicas, plano de transição que promove quem ficou invisível. Sem isso, não há negócio. É idealismo, alguém soltou. É risco calculado, corrigi. Vingança da manchete, justiça da legado. Depois, enviei uma última mensagem para o número de Richard. Se aceitar os termos, haverá trabalho para fazer. Se não aceitar, o mercado decidirá por si. O telefone piscou. Mensagem entregue. Não esperei a resposta. Fui até o Open Space, onde Maria e a equipa celebravam um sprint entregue. Quando me viram,
silenciaram como sempre fazem quando a chefia passa. Eu sorri e o chão ficou menos alto. Temos mais uma ponte para construir, disse. E desta vez, ela começa num lugar onde antes me mandaram calar. O passado bateu à porta. Eu não a tranquei. Eu abri com condições. Poder é escolher o peso que deixas no mundo. No dia em que o meu nome virou manchete, prometi que ninguém precisaria queimar para eu brilhar. Agora era a hora de cumprir. O set do documentário cheirava a cabos aquecidos e café recente. Luzes altas, cadeiras baixas, um microfone preso ao colarinho que parecia pedir que eu dissesse tudo o que calei durante anos. A realizadora pediu um teste de som. Eu disse o meu nome, devagar, como quem o escreve outra vez num lugar onde antes foi apagado. Fale-me de mérito, ela sugeriu. E de como se chega aqui. Pensei nas mãos do meu pai, nos corredores onde ocuparam a minha cadeira por engano, no riso fino de Patrícia e nos silêncios cúmplices que doeram mais do que qualquer ofensa. Pensei em como a vitória não é vitória se, para subir, repetimos o que nos feriu. Mérito não é só chegar, é a forma como decides puxar quem vem atrás, respondi. A porta abriu sem ruído. Maria apareceu, tímida, com um tablet encostado ao peito. Trazia as olheiras de quem lidera sprint e a luz de quem não desaprende a acreditar. Desculpa interromper. Ela começou. A equipa quer saber se mantemos a abordagem do Aegis para o projeto novo. Aquela transparência radical? Arriscamos outra vez? A pergunta era simples. O subtexto, imenso. O que é que nós somos quando ninguém está a ver? Mantemos, disse. Porque confiança não é efeito especial. É rotina. Maria ficou. A realizadora quis gravar a conversa. O microfone apanhou um silêncio inteiro antes de eu continuar. Sabes por que te escolhi naquele primeiro dia? Perguntei. Porque eu era a única que levantou a mão? Ela tentou brincar. Porque levantaste a mão tremendo. E mesmo assim, levantaste. Ela sorriu com os olhos. Eu levei a mão ao pulso. O relógio do meu pai tinha vivido muitas batalhas. Desapertei-o. O metal frio na palma aquecia depressa como se já soubesse o nome da nova dona. Quero que fiques com isto, disse, estendendo-o. Não posso. Maria recuou meio passo. Pode sim, Eve. Por quê? Porque legado não é um troféu numa prateleira. É uma ferramenta na mão certa. Ela recebeu o relógio como quem aceita um mandato. Olhou a hora e pareceu ganhar tempo, não perdê-lo. Decidi ali que a minha história precisava de um plural. Não a CEO que veio de baixo, mas as mulheres que o mundo tentou empurrar para baixo e que ainda assim subiram umas nas costas das outras, nunca nos ombros de quem derrubaram. A entrevista retomou. Falaram de aquisições, de cultura, de prêmios. Eu voltei sempre ao mesmo lugar, as pessoas. Contei do plano para Meridian não hostil, mas condicional, e da cláusula que protegia as vozes pequenas. Comitês independentes, promoção de quem ficou invisível, portas abertas para denúncias sem medo. A realizadora perguntou se isso não diminui margem. Eu sorri. Diminui o lucro imediato, aumenta o futuro. O futuro é uma margem que quase ninguém contabiliza. No final da gravação, a equipa aplaudiu de forma curta, honesta, sem exagero. O tipo de aplauso que não pede selfie, pede trabalho. Saí para o terraço. Lisboa desenhava-se em telhados e promessas sobre o Tejo. O telefone vibrou. Mensagem entregue, a resposta de Richard não chegou. Percebi que já não importava. Algumas respostas são pedras no bolso. Aprendemos a caminhar sem elas. A porta atrás de mim abriu de novo. Era Maria. Posso fazer uma última pergunta? Podes. Quando te chamaram secretária nata, o que doeu mais? A frase ou quem ficou calado? Olhei a cidade. Alguns silêncios ainda têm o meu nome colado por dentro. O silêncio disse. Mas foi ele que me ensinou a minha voz. Ela assentiu, apertando o relógio no pulso. E o que queres que eu faça com essa voz? Multiplica-a. Não uses para te salvar, usa para abrir caminho. Quando tiveres de escolher entre parecer forte e ser justa, escolhe ser justa. A força vem depois. Voltamos para dentro.
A equipa já desmontava luzes. Antes de fechar a porta, olhei uma última vez para a cidade. Não pensei em conselhos de administração, nem em manchetes, nem em quem disse que eu não tinha pedigree. Pensei numa sala de aula onde um professor não esperava. Pensei no café onde um estranho decidiu o meu destino pelo meu sorriso. Pensei no chão que puxei e nas mãos que agora empurram comigo. Poder é o peso que escolhes deixar no mundo. O meu não será de medo. Será de passagem uma ponte chamada amanhã. Se quiseres que eu conte como transformamos a Meridian por dentro, não com ruído, mas com regra, diz-me nos comentários. Porque história boa não termina no topo. Começa quando descobrimos como é que se governa de lá.